Oi gente, meu nome é Bianca Brasil e hoje eu vou falar sobre jejum e inteligência. É isso aí, vamos conferir? Então, quando a gente fala de jejum, eu sempre falo dos benefícios do jejum. Acabei de fazer um vídeo falando sobre o jejum e a espiritualidade. Então, o jejum te ajuda na espiritualidade, te ajuda a se gostar mais, a enxergar suas emoções, ele te ajuda a prevenir e tratar diabetes, câncer, hipertensão, outras doenças cardíacas, tumores, massas, refluxo, insônia, alergias, sejam elas de pele ou alimentares. Gente, dores, inflamações, reumatismo, não tem para ninguém o jejum, tá? Mas hoje eu vou te falar mais uma coisa que o jejum faz por você. O jejum te deixa mais inteligente. O jejum melhora a sua memória. Sabia? Então hoje a gente vai até questionar essa coisa que o pessoal sempre fala, né? Ah, vai fazer vestibular, vai fazer prova, fica comendo o tempo inteiro, leva chocolate, leva doce. Será que isso realmente funciona? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, não sei se vocês estudaram de manhã ou à tarde na vida de vocês, mas eu estudei. Eu estudei de manhã o prezinho, né? Que eu sou da época do prezinho. Pois é. Então, eu fiz de manhã o prezinho, depois eu fiz a primeira série de manhã e depois eu fiz a segunda e a terceira tarde. Minha época é série, sim. Tem nada de quinto ano, nono ano, tá bom? Era primário. Então eu fiz pré de manhã, primeira de manhã, segunda e terceira à tarde e na quarta série. A minha escola não tinha quarta série à tarde, né? E aí eu fui fazer de manhã. Meus irmãos continuaram estudando à tarde, mas eu ia de manhã sozinha para a escola, tá? Que era bem pertinho e eu ainda moro aqui pertinho. E consegui reunir, gente, ano passado, todos os meus amigos que se formaram comigo lá, que era uma escola assim, você entra na primeira série e vai até o fim, né? E pessoas maravilhosas, enfim. Então, eu me lembro que eu já falei pra vocês que eu nunca gostei de tomar café da manhã, né? E aí eu ia pra escola de manhã no maior pique. No maior pique. Eu era uma praga, gente. Eu era uma praga. Posso até colocar meus amigos aqui pra contar pra vocês. Eu ficava no fundão, tá? No meio de todos os meninos, porque eram as carteiras, tinha as filas, né? Mas lá atrás a gente fazia um paredão do fundão, né? Que eram todos os meninos bagunceiros e eu lá no meio. Meu colégio também, gente de Deus, era uma praga, uma peste. Mal entrava na sala de aula, né? Ficava lá embaixo tocando violão e tirava as melhores notas, né? Por isso que os diretores sempre ficavam bravos comigo, que eles falavam assim, como assim? Ela é bagunceira, mas ela faz todas as lições, os melhores trabalhos, tira as melhores notas, porque eu sempre gostei de estudar. E quando o professor começava eu já tinha sacado logo no início o que era, aí eu já não queria mais ouvir a aula. E outra, meu pai desde criança, meu pai me ensinava muito. Quando eu estava com 10 anos... Meu pai foi fazer a segunda faculdade dele, em Mogi das Cruzes, né? E eu ia junto com ele. Ia assistir as aulas, fazia a prova, fazia trabalho. Então pensa, uma menina de 10, 11 anos fazendo trabalho e assistindo aula de faculdade, né? Eu lia muita enciclopédia. Então eu chegava na aula e falava, ai, não acredito que eu vou ter que ouvir essa aula chata que eu já aprendi, já entendi. Então eu ficava fazendo bagunça, chegava na hora da prova, trabalho, fazia o que tinha que fazer, né? Mas... eu tinha muita energia, eu não conseguia ficar parada, não conseguia calar a boca, né? Por quê? Porque ia pra escola sem comer. Agora à tarde, gente, eu lembro o castigo que foram os 2 anos que eu estudei à tarde. Um castigo. Eu lembro, na minha época, a professora ainda jogava giz e apagador nos alunos, né? Eu não esqueço meu professor de geografia, eu lá, ó, professor de matemática, Luizinho,
Luizinho, eu queria tanto te achar para você ir no encontro com a gente. E pense num professor bravo, o Luizinho de matemática, tá? Quantas vezes eu acordei com giz pegando no meu rosto, com apagador caindo na minha cabeça, porque eu dormia. Eu não aguentava, gente. Eu não aguentava. Chegava tarde, tava lá dormindo. Até a minha faculdade, minha segunda faculdade, eu fiz uma parte dela tarde. Acho que eu fiz metade dela tarde. E eu morria de sono, e tava todo mundo morrendo de sono. Eu lembro no intervalo a gente sair correndo para comprar expresso duplo, para conseguir, porque aquilo era difícil. Quando fazia as pós-graduações de sábado, chegava de manhã lá sem comer, porque de novo, eu não gostava de tomar café da manhã. E ó, delícia a aula da manhã. Quando chegava a aula da tarde, gente, não eram só os alunos, os professores também estavam... Então, a minha pergunta é, será que comer te deixa inteligente? Vamos pensar num nerd? Vamos pensar num típico nerd, tá? Vamos pensar num típico CDF. Vamos pensar num típico moleque ou menina que domina tudo, manja horrores, sabe de tudo. O que vem na cabeça de vocês? Uma pessoa gorda ou uma pessoa magra? Quando a gente vê grandes mentes brilhantes do mundo, grandes críticos, né? Pessoas absolutamente inteligentes. Você consegue pensar em pessoas obesas assim? Não desmerecendo, gente, mas a gente precisa fazer essa ligação. E não dizendo que toda pessoa que está acima do peso não é inteligente. Não estou dizendo isso. Mas vocês concordam que, da mesma forma que quando a gente imagina um médico, quando a gente imagina um professor, quando a gente imagina um bailarino, já vem um formato na nossa cabeça, não é? De como a pessoa deveria parecer? Não é isso? Igual, você vai fazer uma aula de japonês, você espera um professor japonês, né? Aí aparece uma loira lá, você fala, o que você tá fazendo? Não, tá errado, não é? Você vai num nutrólogo, num nutricionista, você espera chegar lá e encontrar uma pessoa magra. Você vai contratar um personal trainer, você espera achar uma pessoa toda definida, não é assim? Você vai fazer um curso de gastronomia, de repente de pães doces, alguma coisa, você já espera uma pessoa mais cheinha, não é? Por isso você vai fazer um curso de doce, de decoração de bolo, você espera uma pessoa mais cheinha. Não que tenha que ser, mas o que eu quero é que vocês entendam que a pessoa magra, o baço dela é mais forte. E eu já falei para vocês 1 milhão de vezes e vou falar mais 10 milhões de vezes que o órgão responsável pela nossa inteligência é o baço. Primordialmente, junto com o coração, tá? Porque aí o coração é um órgão que ele percebe o que é certo e o que não é certo, né? Ele percebe o que é divino e o que não é divino, o que é saudável e o que não é saudável. Então o coração ele ajuda a gente a tomar decisões, tá? Mas a reflexão, a memória, a inteligência, a capacidade de absorver, gravar e movimentar essas informações novas na nossa cabeça pertence ao baço. E vamos repetir o que é que estraga o baço. Qual é a primeira coisa que estraga o baço? O braço é ótimo, né? O baço. Qual é a primeira coisa que estraga o baço, que judia do baço, que enfraquece o baço? Comer mais de 3 vezes por dia. Comer toda hora. Beliscar. Olha só que incrível. Eu tive uma cliente que ela veio fazer o tratamento comigo e aí ela falou assim, Bianca, estou há 1 mês fazendo uma refeição por dia e só emagreci 5 quilos. Porque ela, a pessoa que indicou, emagreceu 16 quilos em 1 mês. Então ela veio furiosa. Eu falei, mas você só tá comendo 1 vez por dia? Só estou jantando. Mas o que você está fazendo durante o dia? Não estou comendo. Mas o que você põe na boca? Porque não é possível. Eu tomo café. Tá bom. O que mais? Eu tomo chá. Tá. Do jeito que você falou. Tá bom. O que mais? Eu trabalho numa doceria e aí eu chupo bala o dia inteiro.
Só que além da bala, eu fui descobrir que ela tomava café com leite e açúcar, que às vezes ela tomava uma vitamina com Neston. Ah, mas é líquido, líquido não pode? Não, se for assim, caldo de mandioca também é líquido, né? Mousse pode ser líquido, não é? Um mousse de limão pode ser praticamente líquido. Não, é café sem açúcar, chá sem açúcar, água com limão, água com gás, c'est fini. Tá? Então não adianta você fazer uma refeição no dia e ficar o dia inteiro chupando bala. Então, gente, o baço dela, toda vez que ela chupava uma bala, liberava insulina, toda vez que ela tomava alguma coisa com leite, com açúcar, o processo de digestão inicia. E o baço vai lá, putz, de novo, me poupe. Fala que nem minha irmã, me deixa viver. O baço tem, pensa assim, agora eu vou falar para as mães e para as mulheres que cuidam da cozinha de casa, que é o meu caso. Gente, antes eu acordava, tinha que acordar 40 minutos mais cedo para fazer café da manhã, né? Aí lava a louça, sai para trabalhar. Aí tinha que fazer almoço, aí depois tinha que fazer café da tarde, aí depois tinha que fazer janta. Chegava fim de semana, era o dia inteiro na cozinha. E aí eu mal conseguia estudar, mal conseguia fazer minhas coisas, porque tudo era em torno da cozinha. Que escravidão! Quando a gente passou a comer 2 vezes por dia, que foi o início, né? E meus filhos comem 2, no máximo 3. Nossa! Que alívio como começa a sobrar tempo, dinheiro, né? Quando eu comecei a fazer jejum, gente, eu comprei um carro zero. Porque era muito dinheiro de comida. Muito dinheiro de comida. Vocês não têm noção, né? A minha irmã, na época ela trabalhava lá pro lado da Berrini, em São Paulo, né? Um lugar muito caro. O primeiro mês que ela começou a não almoçar, que ela tirou o almoço, ela falou, Bianca, eu gastava 30, 40, às vezes 50 reais no almoço. Você tem noção de quanto que eu tô deixando de gastar? É muito dinheiro. E aí, o que aconteceu? Ela falou que como ela não almoçava, ela teve uma promoção no trabalho. Por quê? Porque o chefe dela percebeu que depois do almoço estava todo mundo mole e ela lá, ó, rendendo. Não tem fim para os benefícios. E aí, quando você faz jejum, as suas emoções vêm para fora, a sua criatividade, a sua curiosidade, você começa a querer estudar, você começa a querer aprender, você começa a querer melhorar, né? Então vamos voltar para a escola. Gente, tanto o aluno, quanto o professor, quanto a minha irmã no trabalho depois do almoço, quanto eu no trabalho no período da tarde, quando a gente não come, a gente rende muito mais. Porque o comer deixa a gente lerdo, o comer deixa a gente pesado. Então, será que se entupir de comer para fazer uma prova de vestibular é bom? Aí agora a gente vai entrar num quesinho aí da questão, tá? Se a pessoa é muito ansiosa, se a pessoa é muito... Gente, eu tive um cliente, tadinho, ele ficou 5 anos para entrar em medicina. Só que ele tirava 100% nas provas dentro do cursinho. Toda a prova de simulado, ele acertava praticamente tudo. Chegava na prova do vestibular, no dia do vestibular, ele falou que ele travava, ele tinha um branco, ele não... Então era uma questão emocional, que precisava de tratamento, tá? Agora, se você tem essa questão do perigo de travar, do perigo da ansiedade, isso vai te atrapalhar. Então é bom comer um pouquinho sim, porque o comer um pouquinho te ancora. Agora, se você é que nem eu, que eu adoro fazer prova. Adoro fazer prova. Eu vejo o povo surtando e eu lá de boa. Se eu comer, me atrapalha, né? Mas aí é aquilo, ninguém é igual. Então você vai fazer uma prova, você precisa entender como é que você funciona. Mas eu vou dizer para vocês, gente, estudar de estômago cheio, você já tá cheio. E aí vamos voltar para uma coisa que eu sempre falo, a gente tem pouco sangue. Pouco sangue. Quando você come, para onde vai o seu sangue? Não vai para o sistema digestivo? Não vai para estômago, intestinos, né? Etc. Como é que vai sobrar sangue para sua cabeça? Para você estudar. E aí vamos voltar para o baço.
né? Quer ficar inteligente, ter memória boa, prevenir Alzheimer e outras demências, né? Senis, outras demências que acontecem lá na frente, né? Com uma certa idade. Simples, gente, come pouco. Primeira coisa, comer pouco. E a segunda, lembra que eu falei do pensamento circular? Ficar preocupado. Ficar preocupado é a pior coisa do mundo. Porque eu sempre pergunto para a pessoa, mas o que é que a sua preocupação está resolvendo? Porque, gente, estar preocupado e refletir sobre uma coisa são duas coisas diferentes. Ai, amanhã, ai, a vacina, ai, não sei o que, ai, aumentou o número de infectados, ai, aumentou o número de mortos. Tá, como é que a população assim consegue ajudar quem tá sofrendo lá fora? Não. Aí qual que é o seu papel? Conversar com todo mundo que você gosta, né? Postar nas redes sociais, gente, se puder fique em casa, sair, lava a mão, se sair usa máscara, troca de roupa quando chegar em casa, né? É assim que a gente resolve. Não ficar ali, porque eu falo que uma pessoa preocupada é como uma pessoa que prega um pé no chão. Ela corre e não sai do lugar. Cansa e não foi para lugar nenhum. Nada e morre na praia. Ficar sem dormir também é ruim pro baço, dormir pouco. Gente, vou falar da importância de dormir no emagrecimento, tá? Mas hoje eu tô falando do jejum, do magrinho inteligente, do magrinho que tem a mente rápida, pega as coisas rápido. Então, quanto mais você jejua, quanto mais você evita encher o seu sistema digestivo e trazer esse sangue para cá e fazer o baço, porque enquanto você está fazendo digestão, o seu baço está lá se matando de trabalhar. Como é que ele vai absorver a informação? Vocês já perceberam quando a gente come, parece tampa o ouvido? Vocês já perceberam? Prestem atenção em vocês. Eu sempre digo que o nosso corpo é a máquina mais inteligente desse planeta. Nunca vai aparecer um computador, qualquer máquina mais inteligente que o nosso corpo. A nossa percepção sensorial é absurda. Faz esse teste. Faz uma aula depois de comer e faz a mesma aula na outra semana em jejum. Vê como é que você fica. Porque é isso que eu quero que você experimente, que você sinta no seu corpo e na sua vida o que é benéfico para você e o que não é. Agora, você vai fazer uma aula dos infernos que você não gosta, que você detesta, você come e você consegue aguentar ela. Agora, você vai estudar um negócio que você ama, que você é apaixonado, de estômago cheio, você não vai ter oportunidade de curtir aquilo e absorver tanto quanto você poderia se você estivesse de estômago vazio. Então, jejum sim deixa a pessoa mais inteligente. Jejum sim dá mais controle mental, emocional, sobre a memória, sobre separar o que você quer que fique na sua cabeça e o que você não quer. Porque o baço, ele não só extrai o límpido e deixa aqui dentro e pega o turvo e joga fora de comida. É de tudo. De tudo. Inclusive das coisas que você ouve e que você vê. O baço diz, isso não me pertence, isso eu quero para mim. E o que quando ele tá forte, ele só pega para ele aquilo que ele quer que se transforme em um com você para você ser uma pessoa melhor. Porque a gente depende da nossa inteligência para sobreviver. Então vamos pensar assim, desde que iniciou essa pandemia, quantas pessoas ficaram chorando, prostradas, reclamando, e quantas pessoas falaram, peraí que eu vou dar um jeito nisso aí. Gente, eu iniciei projetos maravilhosos nessa pandemia, né? Porque aquele tempo que eu tinha que ir para a rua e para fora, dar curso o dia inteiro, preparar curso em lugar longe... Nossa, me deu tanto tempo para criar, mas uma coisa que me chateia é que as pessoas estão se sedando com comida, né? Eu tenho vários clientes que são donos de supermercado, eles falam, Bianca, a gente nunca vendeu tanto. Porque as pessoas estão usando comida como sedativo, né? Não só a bebida, outras drogas, mas a comida como sedativo, para não quero ouvir nada, não quero... Não, deixa isso sair. Pede ajuda, coloca essas emoções ruins para fora, se limpa, fica vazio para absorver aquilo que é bom.
não é? Copo cheio não tem utilidade. Porta-malas cheio não tem utilidade. Um porta-malas vazio é útil. Como é que você vai encher algo que está cheio? Então, na hora de estudar, a gente quer preencher, não é? Como é que você vai preencher de qualquer coisa se você está cheio? Não consegue. Depois que a gente come, a gente mal consegue raciocinar. Então o jejum também aumenta a inteligência, o jejum também aumenta a memória, o jejum aumenta o processamento do pensamento. Gente, espetáculo! Mais uma coisa maravilhosa aí para você pensar e mais uma coisa para te motivar a você testar o jejum, tá? Principalmente de manhã que o Yang tá trabalhando, tá bom? Esse é meu convite para você. Então, mais uma vez, agradecer você de estar aqui comigo nesse vídeo, né? Pessoas inteligentes, é tão gostoso estar perto de gente inteligente, não é? Às vezes você tem um filho e fala assim, ai, meu filho é meio burrinho, meu filho é meio lerdinho. Presta atenção, vê se ele não tá comendo demais, tá? Vê se ele não tá comendo demais, beliscando o tempo inteiro. Tá? Tomando suco, todinho, Danone o tempo inteiro. Vê se você vai tirando isso aí, você vai ver que a criança vai ficar muito mais capaz mentalmente, tá bom? Então, postem seus comentários, dê like ou dislike. Se deu dislike, me conta por que você não gostou. Quem avisa amigo é, né? E eu agradeço vocês por estarem aqui comigo mais uma vez. Até o próximo vídeo, até mais e muito obrigada pela dedicação e pelo presente que vocês me dão quando estão comigo, tá bom? Gratidão! 再见!